Sejam bem-vindos ao Ranqueando com Kiko. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você já imaginou uma criatura que pode sobreviver no vácuo congelante do espaço? Aguentar temperaturas que fariam um vulcão parecer um freezer e resistir a níveis de radiação que derreteriam qualquer um de nós? Parece coisa de filme de super-herói, né? Mas, e se eu te disser que esse ser existe, está entre nós e é tão pequeno que você provavelmente nunca o viu? Prepare-se, porque a sua cabeça vai explodir com o que eu vou te contar hoje. Este animal microscópico, conhecido como tardígrado ou urso d'água, é simplesmente o ser mais resistente que a ciência já descobriu. Ele redefine tudo o que a gente achava que sabia sobre os limites da vida. É como se a natureza tivesse criado seu próprio Chuck Norris em versão minúscula, um verdadeiro sobrevivente supremo que ri na cara do perigo. É por isso que eu decidi fazer este vídeo. A história do tardígrado é tão inacreditável que merece ser contada em detalhes. Então, se acomode na cadeira, porque hoje eu vou te apresentar 5 curiosidades absolutamente incríveis sobre o tardígrado, que vão te deixar de queixo caído. Vamos mergulhar no mundo desse pequeno gigante e descobrir por que ele é, sem sombra de dúvidas, uma das criaturas mais fascinantes do nosso planeta. Você não vai acreditar no que esse bichinho é capaz de fazer. Vamos nessa. Para começar, vamos direto para a curiosidade mais insana de todas. O tardígrado pode sobreviver no vácuo do espaço. É isso mesmo que você ouviu. Em 2007, cientistas da Agência Espacial Europeia decidiram fazer um experimento maluco. Eles pegaram um grupo de tardígrados, colocaram do lado de fora de um satélite e os lançaram para a órbita da Terra. Eles ficaram lá, expostos diretamente ao ambiente mais hostil que a gente conhece, sem ar, com temperaturas congelantes e bombardeados por radiação cósmica. Qualquer outro ser vivo teria se desintegrado em segundos. Mas os tardígrados, eles tiraram de letra. Quando o satélite voltou para a Terra, os cientistas foram checar os pequenos passageiros. E para o espanto de todo mundo, muitos deles não só estavam vivos, como também conseguiram se reproduzir normalmente depois da viagem. Eles simplesmente ativaram um modo de sobrevivência extremo, se desidrataram e esperaram as condições melhorarem. É como se eles tivessem tirado uma soneca no pior lugar do universo e acordado prontos para outra. Isso prova que a vida pode ser muito mais resistente do que nossa imaginação permite. Pense nisso por um segundo. Nós, humanos, gastamos bilhões em tecnologia, trajes espaciais complexos e naves pressurizadas, só para conseguirmos dar uma voltinha lá fora. O tardígrado faz isso pelado, sem proteção nenhuma. Essa capacidade incrível abre um leque de possibilidades e perguntas. Será que a vida poderia viajar entre planetas pegando carona em asteroides? A teoria da panspermia, que sugere que a vida na Terra pode ter vindo do espaço, ganha uma força gigantesca com a existência desse bichinho. Ele não é só um sobrevivente, ele é um potencial viajante cósmico. Se sobreviver ao espaço não foi suficiente para te impressionar, que tal a capacidade do tardígrado de aguentar variações de temperatura que parecem saídas de um filme de ficção científica? Estamos falando de extremos que desafiam a lógica da biologia. Cientistas já colocaram esses pequenos em nitrogênio líquido a uma temperatura de quase menos 200 graus Celsius, e eles sobreviveram. Mas eles foram além. Levaram os tardígrados a temperaturas próximas do zero absoluto, menos 272 graus Celsius, o ponto mais frio possível no universo, onde todo o movimento atômico praticamente cessa. E adivinha? Eles voltaram à vida. É como se o tardígrado tivesse um termostato interno quebrado, mas de um jeito bom. Ele simplesmente não se importa com o frio, ele entra em seu estado de proteção, a criptobiose, e espera o gelo derreter. Mas a coisa fica ainda mais bizarra quando a gente vai para o outro extremo. Ok, ele aguenta o frio, mas e o calor? Bem, prepare-se.
Os tardígrados já foram submetidos a temperaturas de até 150 graus Celsius. Isso é mais quente que água fervendo. Uma temperatura que cozinharia instantaneamente qualquer outro animal. E o tardígrado? Ele sobrevive. Essa habilidade de suportar tanto o frio extremo quanto o calor escaldante é algo único no reino animal. Ele consegue isso produzindo proteínas especiais que protegem suas células, transformando o interior delas em um estado parecido com vidro, um processo chamado vitrificação. Isso impede que cristais de gelo se formem e destruam suas estruturas internas no frio, e também previne que suas proteínas se desfaçam no calor. É uma engenharia biológica em um nível que a gente mal consegue compreender, uma prova de que a evolução pode criar soluções verdadeiramente espetaculares para os problemas mais extremos. Agora vamos falar de duas coisas que são letais para praticamente toda forma de vida na Terra: radiação e falta de água. Para nós, uma dose alta de radiação, como a de um acidente nuclear, destrói nosso DNA e nos leva à morte. Para o tardígrado, é só mais um dia difícil no escritório, acredita? Eles conseguem suportar doses de radiação centenas de vezes maiores do que a dose letal para um ser humano. É uma resistência tão absurda que parece mentira, né? Eles têm mecanismos de reparo de DNA incrivelmente eficientes. Quando a radiação atinge o tardígrado e danifica seu material genético, um exército de proteínas reparadoras entra em ação, consertando as falhas com uma precisão impressionante. Além disso, eles possuem uma proteína única, chamada DSOP, Damage Suppressor, ou supressora de danos, que funciona como um escudo, envolvendo o DNA e protegendo-o fisicamente contra os danos da radiação. É como se cada célula do tardígrado tivesse seu próprio colete à prova de balas genético. Essa característica é tão impressionante que cientistas estão estudando como aplicar essa proteína para proteger células humanas. E como se não bastasse ser um super-herói nuclear, ele também é o mestre da desidratação. O tardígrado pode perder até 97% da água do seu corpo e sobreviver. Ele se encolhe, vira uma bolinha seca chamada TUM e entra em um estado de animação suspensa. Ele pode ficar assim por décadas, parecendo um grão de poeira sem vida. Mas basta adicionar uma gota de água e a mágica acontece. Em questão de minutos, ele se reidrata, suas perninhas começam a se mexer e ele volta à vida, como se nada tivesse acontecido. É a ressurreição em escala microscópica acontecendo bem na sua frente. Imagine poder apertar um botão de pausa na sua vida, não para o tempo ao seu redor, mas para o seu próprio corpo, parar de envelhecer, de precisar de comida, de respirar, ficar completamente inerte por anos ou até décadas, e depois, simplesmente, despausar e continuar de onde parou. Parece impossível, né? Pois é exatamente isso que o tardígrado faz através de um processo chamado criptobiose. É o superpoder mais fascinante de todos, a capacidade de enganar a morte e o tempo. Quando as condições do ambiente se tornam insuportáveis, seja por frio extremo, calor, seca ou falta de oxigênio, o tardígrado não morre. Ele desliga. Seu metabolismo, que é o conjunto de todas as reações químicas que mantêm um ser vivo funcionando, cai para menos de 0,01% do normal. É um nível tão baixo que é praticamente indetectável. Ele para de se mover, de crescer, de se reproduzir. Para todos os efeitos, ele está morto. Mas é uma morte temporária e irreversível. Ele fica nesse estado de dormência profunda, esperando. E essa espera pode ser longa. Cientistas já conseguiram reviver tardígrados que estavam congelados em amostras de musgo por mais de 30 anos. Eles estavam lá, em estase, desde a época em que nem existia internet direito. E quando foram reidratados e aquecidos, eles acordaram, e um deles até botou ovos que eclodiram. É uma façanha biológica que desafia nossa compreensão do que significa estar vivo. O tardígrado não apenas sobrevive às piores condições, ele simplesmente espera que elas passem, não importa quanto tempo isso leve. Ele é o mestre da paciência.
Para fechar nossa lista de feitos inacreditáveis, vamos falar sobre a dieta do tardígrado, ou melhor, a falta dela. Nós, humanos, ficamos desesperados se pulamos uma refeição, alguns dias sem comida, e nosso corpo já começa a entrar em colapso. Sem água, a situação é ainda pior. Mas para o tardígrado, jejuar não é um problema, é um estilo de vida. Graças à sua habilidade de entrar em criptobiose, esse animalzinho pode passar décadas inteiras sem comer ou beber absolutamente nada. Isso mesmo, décadas. Não são dias, semanas ou meses. Estamos falando de um período de tempo maior do que a idade de muitas pessoas que estão assistindo a este vídeo. O recorde documentado é de um tardígrado que foi revivido após 30 anos em estado de dormência, mas alguns cientistas acreditam que eles poderiam, teoricamente, sobreviver por mais de um século nessas condições. Eles simplesmente desligam todas as suas funções vitais, que consomem energia, e esperam por um futuro onde a comida e a água voltem a estar disponíveis. Essa capacidade é o que permite que eles colonizem praticamente qualquer ambiente na Terra, dos picos mais altos do Himalaia às profundezas mais escuras do oceano, de desertos escaldantes a florestas tropicais úmidas. Se as coisas ficam ruins, eles não precisam migrar ou procurar um lugar melhor. Eles simplesmente entram em modo de espera. É a estratégia de sobrevivência definitiva. Não lutar contra o ambiente, mas sim esperar que ele mude. O tardígrado nos ensina uma lição poderosa sobre resiliência, paciência e a incrível capacidade da vida de encontrar um caminho, não importa quão impossível pareça. A vida na Terra é cheia de maravilhas que desafiam a nossa imaginação, e o urso d'água é, sem dúvida, um dos maiores exemplos disso. E aí, sua mente explodiu ou não? É simplesmente inacreditável pensar que uma criatura com tantos superpoderes vive ao nosso redor, em musgos, líquens e até no quintal da nossa casa. O tardígrado é a prova viva de que não precisamos olhar para as estrelas ou para a ficção científica para encontrar o extraordinário. A vida na Terra é cheia de maravilhas que desafiam a nossa imaginação. E o urso d'água é, sem dúvida, um dos maiores exemplos disso. Ele nos mostra os limites da biologia e, ao mesmo tempo, nos prova que esses limites podem ser quebrados. A resiliência desse pequeno ser é uma inspiração. Ele nos ensina sobre a capacidade de adaptação, sobre como a vida pode persistir contra todas as probabilidades. Estudar o tardígrado não é só uma curiosidade biológica, é uma fonte de conhecimento que pode, no futuro, nos ajudar a proteger vacinas, a criar culturas mais resistentes à seca e até a proteger nossos próprios astronautas em viagens espaciais. A natureza já resolveu problemas que a nossa tecnologia ainda sonha em solucionar, e o tardígrado guarda muitos desses segredos. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse pequeno gigante tanto quanto eu. Gostei de contar a história dele para vocês. Se você ficou tão impressionado quanto eu, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal. Comente aqui embaixo qual das curiosidades te deixou mais chocado e, o mais importante, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.